Esta chamada está sendo gravada. Quero falar de um amor tão verdadeiro que me salvou, me libertou. Não consigo me conter. Quero lhe contagiar com esse amor. Então vou orar por você e levá-lo a Jesus. Cada manhã vou orar por você. De hoje em diante você vai ser diferente, pois esse amor vai operar um milagre em você. Acredite, Ele está aí olhando pra você, chamando por você. Este amor é Jesus. Cada manhã vou orar por você. Por você. Bom dia, bom dia. Estamos aqui mais uma vez, nas primeiras horas da manhã, para buscar a presença do nosso Deus. Olha, eu quero lembrar vocês que todos os dias, às 3 horas da tarde, nós estamos em oração por todos os pedidos que cheguem até nós. Então, se vocês tiverem algum pedido especial, algum pedido urgente, escreva na descrição do vídeo, que é postado todos os dias ali, que a gente dá uma passadinha lá à tarde, toma nota de todos os pedidos e a gente tira um momento especial para estar orando, né, pelos seus pedidos. Ok? E ontem eu disse, quando nós oramos, quando nós intercedemos, nós somos tão beneficiados quanto aqueles que recebem a nossa oração. E a oração e a fé farão coisas que nenhum poder na terra poderá realizar. Então, eu creio nisso de todo o meu coração. E então, faça seus pedidos, deixe ali que nós vamos tomar nota, estar orando por você. Na parte da tarde, às 3 horas, exatamente às 3 horas da tarde. E hoje nós vamos dar sequência ao estudo. Estamos aí, vamos meditando no Salmo 17, e vamos falar hoje sobre Caim e Abel. Mas antes, eu queria, mais uma vez, dar as boas-vindas, porque eu tenho visto que tem chegado pessoas novas, né? Desde o primeiro dia que nós iniciamos, muitas pessoas novas no nosso meio. Sejam todas bem-vindas, que o Senhor abençoe poderosamente a vida de vocês. Para quem assim, não me conhece, não sabe, né, o que eu faço, eu sou cantora, sou compositora, e também terapeuta especialista em mulheres em formação. Estou nessa fase aí, estudo tem sido uma bênção. Mas olha só, essa madrugada aconteceu algo muito interessante,
E ontem também, quando eu estava aqui estudando pela tarde. Geralmente, quando nós estamos estudando, é muita coisa que nós temos que assimilar. E no meio do estudo ontem, veio assim o insight de uma melodia na minha mente, aquela melodia, sabe, que ela ficou tinando na minha mente. E eu achei interessante, porque geralmente, quando eu estou estudando, lendo alguma coisa, eu tenho que voltar várias vezes para me manter no foco e absorver aquilo que eu estou estudando. E ontem, essa experiência, ela me marcou, porque a melodia ficou ali tão forte. E logo, então, depois que eu terminei ali os estudos, eu fui gravar aquela melodia. E quando foi essa madrugada, eu acordei, assim, com o insight do Espírito Santo me fazendo lembrar, não só dessa melodia, mas de uma música que eu estou compondo, que eu estou trabalhando nela, e que está parada há algum tempo. E era como se eu estivesse orando, acordei com aquele sentimento, aquele desejo de orar, né, para que o Senhor me abençoasse e me ajudasse nessas composições, nas minhas composições. Foi muito interessante, eu percebi que foi realmente o Espírito Santo, não só me fazendo lembrar, mas como também me mostrando que eu tenho uma missão de continuar escrevendo, de continuar compondo as minhas músicas. E quando acordei bem cedinho, hoje já adiantei, e logo vou poder compartilhar com vocês aí essa música que eu estou trabalhando em cima dela agora, que eu sei que é o Espírito Santo que está me inspirando, né, a escrever, e é mais que uma missão. Mas é isso aí. Então, hoje nós vamos meditar um pouquinho no Salmo 17. Antes eu quero orar, né, por você. Já está orando também pelos pedidos, né, que têm chegado. Nós oramos a semana, e hoje, em especial, eu quero estar orando por um jovem chamado Cauã. É o pai desse jovem, um jovenzinho de 13 anos. É um jovenzinho que se encontra na UTI, e ele carece muito das orações. E pai, é um pai desesperado, que tem pedido nas redes sociais, tem pedido em todos os grupos para que a gente clame pela vida do Cauã, que está na UTI, precisando da nossa intercessão, precisando das nossas orações. Nós vamos orar especialmente por ele. Peço que você ore também por eles aí na sua casa, no seu cantinho, para que a gente, então, nesse momento, nós possamos elevar, né, o Cauã diante do Senhor, apresentando a ele que o Senhor deu segundo a vontade dele, possa fazer um milagre na vida do Cauã. E vamos continuar, então, nessa intercessão aí. Quero convidar vocês agora, antes de nós meditarmos aqui no Salmo 17, nós vamos, então, estar orando, pedindo para que o Espírito Santo seja o nosso professor e o nosso mentor. Então, ore comigo nesse momento, daí onde você está. Querido Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Pai querido, eu entrego a Ti a minha vida, mais uma vez. Eu entrego a vida de cada mulher que se encontra aqui nesta sala. Eu entrego, Pai, a vida de cada família que está aqui nesta sala, de cada pessoa que busca nesta manhã a Tua presença, que busca a Tua ajuda. Eu entrego nas Tuas mãos, Pai, de uma maneira muito especial, o Cauã, esse jovenzinho seu que se encontra na UTI, carecendo das nossas orações. Que o Senhor atenda, Pai, o clamor deste Pai e também os nossos clamores, que nos unimos para orar em favor deste jovenzinho. Ó Pai querido, que o Senhor estenda a tua santa e poderosa mão sobre ele, que o Senhor traga a cura conforme a sua vontade, conforme o teu poder e conforme o seu querer. Porque nós cremos que o Senhor está no controle de tudo, de todas as coisas, e até mesmo, Senhor, de uma enfermidade, da morte, porque o Senhor tem poder sobre a morte. O Senhor pode trazer a vida, o Senhor pode ressuscitar, o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Então, eu entrego diante do Senhor. Pai querido, sobre tudo que eu lhe peço nesta manhã, eu clamo pelo batismo do teu Santo Espírito. Derrame sobre nós uma porção máxima, que nós possamos sentir a tua presença, sentir, Pai, que o Senhor está conosco, sentir que o Senhor está nos reavivando, nos fortalecendo, nos dando um renovo nesta manhã,
para que tenhamos um dia, Senhor, alinhado com o Senhor. Que tudo que viermos a fazer, que seja verdadeiramente guiado por Ti. Eu oro nesta hora, entrego nas Tuas mãos e confio, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, vamos meditar aqui no Salmo 17, onde Davi ora por uma pessoa inocente. Uma pessoa inocente que pede justiça. E olha quais são as palavras de Davi aqui no Salmo 17. Ele diz assim: ó Senhor Deus, atende o meu pedido de justiça e escuta o meu pedido de ajuda. Ouve a oração que faço com sinceridade. Tu julgarás a meu favor, porque sabes o que é direito. E no verso 6 em diante ele diz: eu oro a ti, ó Deus, porque tu me respondes. Por isso, ouve-me. Escuta as minhas palavras. Mostra o teu amor maravilhoso, ó Salvador. Ao teu lado estou livre dos meus inimigos. Protege-me como protegerias os teus próprios olhos e na sombra das tuas asas. E Davi termina dizendo: mas eu te verei, pois tenho vivido corretamente, e quando acordar, a tua presença me encherá de alegria. Será que nós podemos orar como Davi orou aqui? Porque ele diz aqui no verso 2, tu julgas ao meu favor, porque sabes o que é direito. Nós temos aprendido ao longo desse estudo, da leitura desses salmos nessa semana, que o Senhor julga tanto os bons como também os maus. Ou seja, Ele sabe e conhece o mais profundo do nosso ser. Conhece os nossos pensamentos, as nossas emoções, conhece as nossas obras, o nosso comportamento, aquilo que nós falamos. E os salmos têm nos incitado a nos examinar também, para ver como que nós nos encontramos diante do Senhor. Porque o Senhor também nos examina, assim como nós aprendemos também. Então, que nós possamos orar como Davi, ter a consciência limpa, tranquila, e saber que quando nós acordarmos pela manhã, vamos sentir a presença do Senhor, sentir a alegria de estar na presença do Senhor, com a leveza, sabendo que a nossa consciência está pura, porque nós estamos trabalhando para melhorar cada dia mais o nosso caráter, o nosso comportamento, sendo pessoas honestas, pessoas que buscam estar na presença do Senhor, fazer o bem, entender o que o Senhor quer para nós através de sua palavra, entender qual é o propósito dele para cada um de nós. O meu desejo e a minha oração para você nesta manhã é que vocês meditem nesses salmos, meditem no que estamos estudando e vamos colocar em prática para que assim nos achemos também justos diante do Senhor. É o meu desejo e a minha oração para você. Um bom dia, que o Senhor Deus abençoe poderosamente agora a Heloísa, nossa professora de hoje, que estará conosco aí compartilhando o estudo de hoje. Que Deus te abençoe. Bom dia a todos. Que bom que mais uma vez nós estamos aqui, né? Na escola de Jesus Cristo, né? E o nosso professor é Jesus Cristo. Ontem, então, nós falamos sobre o plano da redenção. E hoje nós vamos falar sobre Caim e Abel sendo provados, né? E como eu disse para vocês ontem, né, para quem não estava aqui na sala, o espírito de profecia é a lente de aumento que Deus deixou para nós. E quando a gente pega essa lente de aumento, é maravilhoso a gente entender as entrelinhas do que a Bíblia quer nos ensinar. E a história hoje de Caim e Abel, ela vem exatamente retratar dois povos que vai ter no tempo do fim. Então, meus queridos, nenhuma história na Bíblia está aqui por acaso. Ela está porque Deus está nos ensinando, está nos mostrando através da história que
algo muito importante, né? Essa história vai nos ensinar para o tempo do fim. E nós vamos ver isso aqui, né, na nossa leitura de hoje. Então, o nosso capítulo hoje é o 5. E a gente vai começar já com uma frase muito importante, falando assim: Caim e Abel, filhos de Adão, diferiram grandemente em caráter. Então, qual era a maior diferença de Caim e de Abel? Era o caráter. E é isso que vai fazer toda a diferença nos salvos e nos perdidos. Vai ser o caráter. A única coisa que você vai levar para o céu vai ser o seu caráter. E é isso que Jesus está trabalhando em nós o tempo todo, o nosso caráter. Então, aqui a leitura já começou, então, dizendo de cara que a diferença entre os dois era o caráter. O que Abel tinha? Então, vamos entender quem era Abel e quem era Caim, tá? Então, Abel tinha um espírito de fidelidade para com Deus. Via justiça e misericórdia no trato do Criador com uma raça decaída e com gratidão aceitou a esperança da redenção. Então, olha, Abel aceitou, né, a redenção, que foi o que a gente estudou ontem. Então, quem não leu ontem, né, pega o capítulo de número 4 e leia, né, ali sobre a redenção. Então, o que é redimir? Nós falamos ontem que redimir é resgatar, é libertar, é recuperar, né, ou alguém de uma condição negativa, de uma escravidão. Então, Abel entendeu isso, que ele precisava de ser resgatado. Ele entendeu que ele precisava de ser libertado. Mas Caim, quem era Caim? Então, nós vamos ter que entender quem é Caim para a gente entender lá na frente quem vai ser o povo salvo e quem vai ser o povo perdido. Então, Caim, porém, acariciava sentimentos de rebeldia. Uau! Quem é que era o rebelde, o primeiro rebelde? Ele tinha o mesmo sentimento do rebelde lá do céu, que era Satanás, né? Então, olha o que Caim fazia. Ele murmurava contra Deus por causa da maldição pronunciada sobre a terra e sobre o gênero humano, em virtude do pecado de Adão. Gente, ele murmurava. É por isso que a Bíblia fala que a gente não pode murmurar. Toda pessoa que vive murmurando, ela acaba tendo o mesmo sentimento de Caim. Então, se você é a pessoa que murmura o tempo todo, que reclama de tudo, meu irmão, minha irmã, você precisa de parar com isso, é para ontem, porque a murmuração é um sentimento satânico. Então, aqui, né, fala que Caim murmurava. Ele murmurava contra a sentença que Deus havia dado ali para os seus pais. Ele permitiu que a mente se deixasse se levar pelo mesmo conduto que determinara a queda de Satanás, condescendendo com o desejo de exaltação própria e pondo em dúvida a justiça e a autoridade divina. Então, quando ele estava murmurando, ele estava questionando se Deus era justo. Mas é justo isso que fizeram com os nossos pais, ter expulsado ele lá do jardim? E era isso que estava no coração, então, de Caim. Abel aceitou a redenção. Caim murmurava. Esses irmãos, então, eles foram provados, assim como fora Adão antes deles, para mostrar se creriam na palavra de Deus e obedeceriam à mesma. Estavam cientes da providência tomada para a salvação do homem.
e compreendiam o sistema de oferta que Deus ordenara. Sabiam que essas ofertas deveriam exprimir fé no Salvador, em quem tais ofertas tipificavam e, ao mesmo tempo, reconheceram sua total dependência dele para o perdão. E sabiam que, conformando-se assim ao plano divino para a sua redenção, estavam da prova de sua obediência à vontade de Deus. Então, eles foram ensinados que o que o cordeiro representava. Todos os dois sabiam de tudo, gente. Eles sabiam que aquilo ali mostrava a fidelidade deles ao plano da redenção. Eles foram orientados, né, aqueles dois irmãos, que sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecados. E deviam eles mostrar sua fé no sangue de Cristo como expiação prometida, oferecendo um sacrifício, o primogênito do rebanho. Agora, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa frase aqui. Além disto, então eles foram ensinados que um cordeiro deveria morrer, porque é só o sangue que poderia libertá-los da escravidão. Aí, olha o que mais que foi ensinado para eles. Além disto, as primícias da terra deveriam ser apresentadas diante do Senhor em ação de graças. Então, duas coisas eles deveriam fazer quando eles levavam o sacrifício. Eles deveriam levar a sua oferta, o seu dízimo. Era isso que eles tinham que levar. Porque eles reconheciam a Deus ali como provedor. Então, eles devolviam as primícias, assim como nós devolvemos a primícia da nossa oferta, do nosso dízimo, do nosso salário. Eles deveriam também levar o cordeiro para ser sacrificado. Mas olha, os dois foram ensinados da mesma forma. Mas olha o que aconteceu. Os dois irmãos, de modo semelhante, erigiram seus altares. Olha, foram ensinados do mesmo jeito, foram lá, fizeram o altar, e cada qual trouxe a sua oferta. Abel apresentou um sacrifício do rebanho, de acordo com a instrução do Senhor. Quem é que tinha instruído, então? O próprio Deus. Deus falou, vocês vão trazer o cordeiro. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Lampejou o fogo do céu e consumiu o sacrifício. Mas Caim, desrespeitando o mandado direto e explícito do Senhor, apresentou apenas a oferta de frutos. Era para levar as duas coisas. Mas Caim, ele não obedeceu a Deus. Não obedeceu a Deus, ele levou somente aquilo que ele queria. Não houve sinal do céu para mostrar que era aceita. Abel instou. Eu fui procurar aqui no dicionário o que significa essa palavra. Abel instou com seu irmão para aproximar-se de Deus. O que é instar? É pedir com insistência, é suplicar, é requerer, é pressionar. Então, Abel fez de tudo para que seu irmão fizesse aquilo que era correto. Ele foi lá, deu estudo bíblico, ele orou, ele fez semana de oração. Tudo que ele pôde fazer para ajudar o seu irmão a voltar a fazer aquilo que era certo, ele fez. Estão vendo aí a diferença entre os dois povos que vão existir no tempo do fim? Dois povos vai ter no tempo do fim. Aquele povo que vai obedecer e aquele povo que quer fazer do jeito que eles querem. Que querem adorar do jeito deles. Quer oferecer uma adoração que Deus não pediu. Mas ali, aquele irmão, ele foi lá, não desistiu, ele deu estudo bíblico, ele falou, vem cá, vamos olhar aqui na Bíblia,
O Espírito Santo é de Deus. Não tem esse negócio aí que esse povo está falando, né? Que não existe Espírito Santo. Tem um tanto de gente pregando um tanto de coisa diferente, que não está na Bíblia. Tem gente aí pregando, né? Que nós vamos pecar até Jesus voltar. E um tanto de heresia que esse povo aí está falando. Mas Abel veio aqui e ele insistiu com seu irmão para que ele fizesse aquilo que era certo. Então, Abel instou com seu irmão para aproximar-se de Deus da maneira divinamente prescrita. Mas seus rogos apenas tornaram Caim mais decidido a seguir a sua própria vontade. Sendo mais velho, ele achava que não condizia ser aconselhado pelo seu irmão e desprezou seu conselho. Olha, gente, que coisa! Vaidade, justiça própria, o eu. Foi isso que impediu Caim de ouvir o seu irmão. Ah, vou ficar ouvindo esse pirralho aí? Eu sou mais velho, eu sei tudo. Quantas vezes a gente pensa assim, uai, eu tenho 20 anos de igreja, esse aí só tem 2, está querendo saber mais do que eu? É isso. Foi isso que aconteceu então com Caim. Ele achou que ele era o mais velho, que ele não precisava de ser aconselhado. Caim veio perante a Deus com íntima murmuração, incredulidade com respeito ao sacrifício prometido e à necessidade de ofertas sacrificais. Sua dádiva não exprimia arrependimento de pecado. Olha, meus irmãos, ele levou ali os frutos da terra, as primícias, mas ali não tinha nenhum arrependimento. Achava, como muitos agora, como o quê? Como muitos agora, que seria um reconhecimento de fraqueza, seguir exatamente o plano indicado por Deus, confiando sua salvação inteiramente à expiação do Salvador prometido. Proferiu a conduta de dependência própria, viria com seus próprios méritos, não traria o cordeiro, nem misturaria seu sangue com a oferta, mas apresentaria seus frutos, produtos de seu trabalho. Apresentou a sua oferta como um favor feito a Deus, pela qual esperava obter a aprovação divina. Caim obedeceu ao construir um altar. Ele obedeceu ao trazer um sacrifício. Ele prestou, porém, apenas uma obediência parcial. Meus irmãos, é isso que vai acontecer no tempo do fim. Babilônia só apresenta um sacrifício parcial. Eles querem ir para o céu, mas só querem oferecer um sacrifício parcial. Olha aqui, a parte essencial, o reconhecimento da necessidade de um redentor, ficou excluída. Foi isso que aconteceu com Caim. Caim excluiu a Cristo. E hoje, será que nós também não estamos excluindo a Cristo? Nós somos salvos pela graça, mas esquecemos que Deus também é justiça e juízo. E aí estamos pregando um evangelho só do amor. Não, o amor tudo pode, tudo salva, e está tudo certo só no amor. Então, nós hoje temos que olhar para a história de Caim e de Abel, porque a história de Caim e de Abel vai ser a nossa história no tempo do fim. Então, quanto ao que respeitava ao nascimento e instrução religiosa, esses irmãos, eles eram iguais. Ambos eram pecadores e ambos reconheciam o direito de Deus à reverência e adoração. Então, Caim e Abel eram iguais. Sabe, meus irmãos, a Bíblia relata que no tempo do fim vai haver 10 virgens. 5 são as prudentes e as outras 5 são as loucas. Todas elas fizeram a mesma coisa.
tal qual Caim e Abel. E o que o Espírito de Profecia fala que quem são essas 10 virgens? Não é o povo lá de fora, é a Igreja Adventista. Pasmem. E qual é a diferença entre esses dois grupos? É a guarda do Espírito Santo, é o azeite. Quando você está aqui nessa sala pela manhã, sabe o que você está fazendo aqui? Guardando o azeite. Mas aqui não é suficiente. Quando você sair dessa sala, você tem que pegar a sua lição da escola sabatina. Você tem que pegar a Bíblia. Você tem que pegar, nem que seja um único verso, e lê-lo até que você compreenda. Você tem que pegar o Espírito de Profecia e estudar por você mesmo. Não basta você somente ouvir aqui a leitura sozinho e depois ir para suas atividades, não. As 10 virgens, as 5 prudentes, elas tinham um azeite guardado. Elas viveram uma experiência íntima e pessoal. E é isso que Cristo quer que a gente tenha. Essas duas classes dos irmãos eram iguaizinhos. Eles eram iguais. Eles tiveram a mesma orientação dada por Deus. Mas cada um quis tomar o seu caminho. E é isso que nós estamos, que você tem que levar hoje desse estudo para você. É o que Deus está querendo aqui nos ensinar. Olha para a história desses dois irmãos. Um ouviu a orientação de Deus, o outro quis fazer do seu jeito. Você está querendo fazer as coisas do seu jeito? O seu jeito é o jeito errado. O jeito de ser de Deus sempre vai ser o jeito correto. Então, aqui nós vimos, Abel aprendeu os grandes princípios da redenção. Olha o que fala aqui. Que Abel aprendeu, viu-se como um pecador e viu o pecado e sua pena de morte, de permeio entre sua alma e a comunhão com Deus. Era assim. E Caim? Caim tivera como Abel a oportunidade de saber e aceitar essas verdades. Pasmem, meus irmãos, olha o que está falando aqui. Caim teve a mesma oportunidade. Não foi vítima de um intuito arbitrário. Um irmão não for eleito para ser aceito por Deus e outro para ser rejeitado. Olha o que está falando aqui. Não, 2 irmãos. Deus não tem preferência por ninguém. Deus não tem preferência. E Deus não foi arbitrário com Caim. Abel escolheu a fé e a obediência. Caim, sabe o que ele escolheu? A incredulidade e a rebeldia. Nisso consistia toda a questão. E olha aqui o que eu disse para vocês. Na página 72, lá no rodapé, você vai pegar uma caneta e vai gravar isso no seu livro. Lá está escrito: Caim e Abel representam 2 classes que existirão no mundo até o final do tempo. Está escrito aqui no livro. Uma das classes se prevalece do sacrifício indicado para o pecado. A outra arrisca-se a confiar em seus próprios méritos. O sacrifício desta é destituído da virtude da mediação divina e, assim, não é apto para levar o homem ao favor de Deus. É unicamente pelos méritos de Jesus que nossas transgressões podem ser perdoadas. 2 grupos de pessoas. Uma confiou no sacrifício de Jesus. A outra arrisca a fazer do seu jeito, a confiar em seus próprios méritos. Nos seus próprios méritos. Mas aqui no livro está falando que só Jesus. É por isso que Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
você está voltando para casa, meu querido. E para você voltar para casa, você tem que ficar no caminho. Jesus quer te dar a mão para você voltar para casa. Só quem pode te levar para casa é Cristo. E é por isso que aqui fala, é unicamente pelos méritos de Jesus que as nossas transgressões podem ser perdoadas. Você está no caminho. Você está no caminho. E Jesus fala, se você quer ficar no caminho, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e anda. Jesus está te levando de volta para casa. E aqueles que chegarem lá no final, eles vão exclamar, vão dizer, Jesus, os seus caminhos são verdadeiros, são justos. Está lá em Apocalipse 15, verso 3. Ah, meus queridos, nós precisamos de olhar para Jesus. Aqueles que não sentem necessidade do sangue de Cristo, olha, que acham que sem a graça divina podem, pelas suas próprias obras, conseguir a aprovação de Deus, estão cometendo o mesmo erro de Caim. Meus queridos, não é para você ficar achando, pensando que se você fizer boas obras, eu vou devolver, eu vou ali fazer, ali distribuir brinquedo de Natal, eu vou ali recolher cesta básica, eu vou ali fazer uma comidinha para um doente. Devemos fazer todas essas coisas, mas não com o objetivo de você tirar uma foto e postar lá na rede social que você foi sábado à noite distribuir sopa para os moradores de rua. Não é isso. Não é isso que Deus quer de nós. Não é as nossas próprias obras, né, que vai conseguir alguma coisa. Eu faço tudo isso porque Cristo habita em mim. Quando a gente lê Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Eu vou fazer as boas obras porque Cristo habita em mim. Eu vou guardar a lei porque Cristo habita em mim. Eu vou parar de usar uma roupa que mostra minhas pernas porque Cristo habita em mim. Eu vou parar de usar uma roupa que mostra o meu colo, os meus seios, porque Cristo habita em mim. Eu não vou fazer nada disso por obrigação. Eu vou mudar a minha alimentação porque Cristo habita em mim e eu quero ouvir a voz de Deus. É isso que está falando aqui. Não são as nossas obras. Se não aceitam o sangue purificador, acham-se sob condenação. Não há outra providência tomada pela qual se possam libertar da escravidão do pecado. A classe de adoradores que segue o exemplo de Caim inclui a grande maioria do mundo. Que triste, meus irmãos. A grande maioria do mundo hoje está seguindo o exemplo de Caim, pois quase toda religião falsa tem se baseado no mesmo princípio. Olha aí, Babilônia. Olha o que é Babilônia, cheio dos erros de Caim, de quem o homem pode confiar em seus próprios esforços para a salvação. Alguns pretendem que a espécie humana necessita não só de redenção, mas de desenvolvimento. Meus queridos, quantas pessoas estão falando que a gente precisa de evoluir, que você precisa de passar por uma outra dimensão melhor, para você ser uma pessoa melhor. E você fala de Satanás. Nós precisamos de Cristo. Mas Satanás fala que você tem que desenvolver. Mas Cristo fala, você precisa da redenção. São coisas muito diferentes, meu querido.
você precisar de desenvolver, ter uma mente evoluída, é totalmente diferente do que Cristo está ensinando. Que ela deve aperfeiçoar, elevar-se e regenerar-se. Olha, é por isso que estão dizendo que a Bíblia vai ter que ser reescrita. Porque a gente precisa de evoluir. E a Bíblia está atrasada. Quantos artistas têm falado isso aí, né? Assim como Caim, ele julgava conseguir o favor divino com uma oferta. Aqui faltava o sangue de um sacrifício. Assim esperam estes exaltar a humanidade, a norma divina, independente da expiação. A história de Caim mostra qual deverá ser o resultado. Quem está fazendo o papel de Caim, esse é o resultado. Mostra que o homem se tornará separado de Cristo. Então, quando Caim não atendeu a orientação de Deus, que era para levar o cordeiro, o que ele declarou? Que ele estava se separando de Cristo. E você não pode se separar de Cristo. Cristo tem que ser tudo na sua vida. É Ele que está te dando a mão. É Ele que fala para você ficar no caminho. Fica no caminho. Olha para mim. Eu sou a luz. Olha para mim. Eu sou a água. Olha para mim. Eu sou o pão. Olha para mim. Eu sou o bom pastor. É isso que Cristo está gritando no megafone no seu ouvido nessa manhã. Para você ficar no caminho, você tem que entender que é Cristo que vai te alimentar, é Cristo que vai matar a sua sede, é Cristo que vai ser a luz no seu caminho. Ele já deixou todas as pistas para você permanecer no caminho. Então, quando Caim rejeitou ali o cordeiro, ele se separou de Cristo. A humanidade não tem poder para se regenerar. Ela não tende a ir para cima para o que é o divino, mas para baixo para o que é satânico. Cristo é a nossa única esperança. Nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devemos ser salvos, e nenhum outro há salvação. A verdadeira fé que confia inteiramente em Cristo manifestar-se-á pela obediência a todos os mandamentos de Deus. Desde o tempo de Adão até o presente, o grande conflito tem sido com referência à obediência à lei de Deus. Então, como é que começou o conflito? A obediência à lei de Deus. Qual foi a acusação de Satanás? Olha, Deus, a sua lei não é santa, não é justa, nem boa, e é impossível de ser guardada. Essa foi a acusação de Satanás. Nós vimos ontem, no estudo de ontem. Mas aqui, nós vimos que toda a temática do grande conflito, desde que começou no céu até o último dia que nós estivemos nesta terra, tudo vai ser relativo à obediência à lei de Deus. Meus irmãos, Satanás tem um checklist para levar você a se perder. E o checklist de Satanás, ele começa com o apetite. Ele começa com o apetite. Quando eu olho para a história de Daniel, qual foi a primeira tentação de Daniel? Apetite. Qual foi a primeira de Jesus? Apetite. Qual foi a primeira tentação de Eva? O apetite. Segunda tentação de Satanás, a presunção. O que é presunção mesmo, Heloísa? A presunção é o meu eu. Então, quando você fala assim, meu dinheiro, minha casa, minhas férias, meu carro, tudo meu, eu sou mais inteligente, eu sei tudo, você não sabe nada. Isso trabalha o meu eu. Eu sou empoderada. Tudo isso está trabalhando o meu eu.
Segunda tentação de Daniel. É você que interpreta sonhos? Eu? Eu não, quem interpreta sonhos é o meu Deus. Segunda tentação de Jesus. Ah, se você pular daí, o que vai acontecer? Os seus anjos vão vir te pegar. Segunda tentação de Eva. Se você comer do fruto, você vai ficar igualzinho a Deus. Terceira tentação de Daniel. A adoração. Terceira tentação de Jesus, a adoração. Terceira tentação de Eva, adoração. Por que Daniel não caiu na presunção? Porque ele não caiu no apetite. Por que Jesus não caiu na primeira? Na segunda? Porque ele não caiu na primeira. E por que Eva caiu na presunção? Porque ela caiu na primeira. O mesmo checklist Satanás tem para você e para mim agora também no tempo do fim. Apetite, presunção e adoração. E aqui então nós estamos vendo que desde o princípio Satanás ele levou aos anjos do céu a desobedecerem. E qual é o maior plano de Satanás? O maior plano de Satanás é criar uma classe de pessoas. Ele precisa de criar homens rebeldes. Homens rebeldes. E Satanás ele vai usar filme, novela, séries, jogos de videogame, desenho animado. Ele vai usar comida, bebida, diversões, tudo para criar homens rebeldes. Todas essas coisas têm um único fim: criar homens rebeldes. Ellen White ela fala que todo homem presunçoso ele está pronto para adorar a besta. Então, o que vai ter no tempo do fim? Lá no tempo do fim, vai haver duas classes que vão se juntar, de homens rebeldes e anjos caídos. E essas duas classes de seres criados por Deus vão se juntar a Satanás. E esses três, Satanás, os anjos caídos e os homens rebeldes. O que eles vão fazer? Eles vão gritar em alto som. Oh, Deus, você está vendo aí? A sua lei até hoje continua não sendo boa, não é justa e é impossível de ser guardada. Toda a rebelião que Satanás tem provocado desde o céu até agora, nos últimos dias, vai ser contra o governo de Deus, contra a lei de Deus, porque a lei de Deus, a gente leu ontem, ela é a base do seu governo. Então, quando aqui a gente lê aqui nesse texto, desde o tempo de Adão até o presente, o grande conflito tem sido com referência à obediência à lei de Deus. Satanás, ele odeia a lei de Deus, porque ele é desobediente desde o princípio. Satanás é mentiroso desde o princípio. E quando você olha para a lei de Deus, ela é seu espelho. Ela revela quem você é. E a lei de Deus revela o caráter de Satanás. E é por isso que você tem que ficar atento ao checklist de Satanás, para que você não caia como Eva, mas que você resista como Daniel e resista como Jesus. E é para Jesus que nós temos que olhar. Em todos os séculos, houve os que pretendiam
ter direito ao favor de Deus mesmo, enquanto estavam a desatender algumas de suas ordens. Mas as Escrituras declaram que pelas obras a fé foi aperfeiçoada e que sem as obras da obediência a fé é morta. Então, quando Caim, ele viu a sua oferta era rejeitada, ele ficou o quê? Irado com o Senhor e com Abel. Ele ficou irado de que Deus não aceitasse o substituto do Senhor, o substituto do homem em lugar do sacrifício divinamente ordenado, e irado com seu irmão por proferir e obedecer a Deus e a unir-se em rebelião contra Deus. Apesar do descaso de Caim, pelo mando divino, Deus não deixou entregue a si, mas condescendeu em arrazoar com o homem que tão sem razão se mostrara. E o Senhor disse então a Caim: por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Por meio de um mensageiro angélico foi transmitida a advertência divina. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à sua porta. A escolha dependia de Caim mesmo. Se confiasse nos méritos do Salvador prometido e obedecesse às ordens de Deus, gozaria de seu favor. Mas se persistisse na incredulidade e transgressão, não teria motivos de queixa por ser rejeitado pelo Senhor. Mas olha, ao invés de reconhecer o seu pecado, Caim fez o quê? Ele continuou a queixar-se da injustiça de Deus. Pensa, meus irmãos. Deus estava fazendo de tudo para ele se arrepender. Ainda assim, ele estava a queixar, a murmurar. E olha, além de queixar, olha o que ele estava fazendo? Acalentando inveja e ódio em relação a Abel. Rancorosamente censurou seu irmão e tentou arrastá-lo à controvérsia com respeito ao trato de Deus para com ele. Meu querido, ele não queria ir para o buraco sozinho, ele queria levar Abel. Mas Abel, olha o que Abel fez. Com mansidão, se bem que destemia e firmemente, Abel defendeu a justiça e a bondade de Deus. Indicou o erro de Caim e procurou convencê-lo de que a falta estava com ele. Acentuou a compaixão de Deus a poupar a vida de seus pais quando ele os poderia ter punido com morte instantânea, e insistiu em que Deus os amava. Ou então não haveria dado seu filho inocente e santo para sofrer a pena que eles tinham incorrido. Tudo isso fez com que a ira de Caim mais se acendesse. Meus irmãos, Abel fez de tudo para mostrar que seu irmão estava errado. Os anjos nos céus fizeram de tudo para mostrar Lúcifer que ele estava errado. E hoje você, quando sai com a sua Bíblia para dar fazer um estudo bíblico, para falar com a sua família, você está fazendo aí de tudo para salvar. É esse que é o nosso papel. E sabe, meu irmão, aqui fala que ele fez com mansidão. Eu quero que você preste atenção nesse versículo, Ezequiel 9, verso 4. Lá fala que aqueles que vão ter o selo de Deus na testa vão ser aqueles que suspiram e gemem pelo pecado dos seus irmãos. Não cabe a você chegar na frente do seu irmão e lhe apontar o dedo, né? Olha, apontar o dedo e acusar o seu irmão dos erros que ele está praticando. O nosso papel é suspirar e gemer. E se você for ao seu irmão, como que é que Abel foi? Com mansidão. Suspira, gema, chore pelo seu irmão. Não é para você fazer fofoca, não é para você denegrir o seu irmão, não é para você humilhar o seu irmão. A Bíblia fala que os que vão estar selados vão ser aqueles que suspiram e gemem
precisamos de suspirar e gemer pelo pastor, pelo ancião da igreja, pelos departamentais da igreja. E se você tem alguma coisa que você não concorde, vá lá pessoalmente e fale com a pessoa, não fique falando por trás, fofocando, que isso é sentimento de Caim. E aqui fala, a razão e a consciência lhe diziam que Abel tinha razão. Olha, gente, ele tinha a inteira consciência de que Abel estava com a razão. Mas o que aconteceu com Lúcifer no céu? O orgulho. O orgulho não deixou ele voltar atrás. E olha aqui, mas ele estava enraivecido de que aquele que estivera acostumado a atender os seus conselhos pretendesse agora discordar dele. Ai, gente, ele não queria ouvir conselho, porque sempre ele, como irmão mais velho, era ele que aconselhava. Mas agora era o irmão mais novo que estava aconselhando. E de que não pudesse ganhar simpatia em sua rebeldia. Abel não simpatizava com a rebeldia do seu irmão. E ele, que sempre ouvia o conselho do seu irmão, agora é ele que aconselhava. E isso mexeu com a vaidade de Caim. Se você está sendo repreendido por alguém, se alguém diz para você, você não tem que ter vaidade, mas você às vezes tem que enxergar aquilo como uma oportunidade que Deus está te dando para você enxergar o seu erro. Você está no deserto? Então, muitas vezes, essa é a ferramenta que Deus usa para tirar você daí, para tirar o seu eu, para matar o seu eu, porque o seu maior inimigo é o seu próprio eu. No furor do seu ódio, matou o irmão. Caim odiou e matou o irmão, não por qualquer falta que Abel houvesse cometido, mas porque as suas obras eram más. A vida de Abel, de obediência e inabalável fé, era para Caim como uma reprovação perpétua. E quando ele olhava, gente, ele se sentia reprovado. Quanto mais brilhante for a luz celestial que se reflete do caráter dos fiéis servos de Deus, tanto mais claramente se revelam os pecados dos ímpios, e mais decididos serão seus esforços para destruir os que perturbam a paz. Meus irmãos, o que vai acontecer com o povo de Deus no fim? Vai ser exatamente isso. Quando eles olharem para você e ver que você é irrepreensível, que nós seremos irrepreensíveis, assim como Daniel. Daniel era irrepreensível. E o que fizeram? Nós não temos nada para acusar Daniel. Não temos nada para tirar ele aqui do governo. Então vamos fazer o seguinte: ele não vai adorar uma estátua. Vamos criar então uma estátua para ele adorar. E ele não vai se ajoelhar. Então o que vai acontecer? Ele vai ter que sofrer a penalidade. E é isso que vai acontecer. Deus vai ter um povo nessa terra irrepreensível. Um povo que vai chamar o pecado pelo nome exato. E não vai ter nada para acusar você. Então, o que eles vão fazer? Vamos criar, então, um dia para ser adorado. E esse povo não vai guardar esse dia. E aí, esse povo, então, não vai poder comprar, não vai poder vender. Esse povo não vai poder entrar na faculdade, entrar no supermercado, entrar na padaria. Eu quero ver, na hora que eles não tiverem luz, que eles não tiverem água, que eles não tiverem comida, se eles vão adorar. Continuar adorando o outro. Então é isso, meus irmãos, que está reservado. E olha, por meio do pecado do homem, Satanás ganhará domínio sobre a raça humana, mas Cristo habilitaria a sacudir este jugo. Satanás, então, sequestrou, mas Jesus foi lá e pagou o preço. Quando quer que pela fé no Cordeiro de Deus uma alma renuncie o serviço do pecado, acende-se a ira de Satanás. A vida santa de Abel testificava contra a pretensão de Satanás de que é impossível ao homem guardar a lei de Deus.
Quando Caim, movido pelo espírito maligno, viu que não podia dominar Abel, irou-se de tal maneira que destruiu a vida. E aonde quer que haja alguém que esteja pela reivindicação da justiça da lei de Deus, o mesmo Espírito se manifestará contra ele. É o Espírito que, através de todos os séculos, acendeu a fogueira ardente para os discípulos de Cristo. Mas essas crueldades amontoadas sobre os seguidores de Jesus são instigadas por Satanás e sua hoste, porque não podem eles obrigá-lo a sujeitar ao seu domínio. Meus queridos, eu não sei quem é que vai ficar até o fim. Se eu vou estar lá ou se você vai estar lá. Mas aqui está dizendo que é aquele povo que decidir ser como Abel não vai se sujeitar ao domínio de Satanás. Não vai ser como Caim. Esse povo que vai resistir. Esse povo, ele é um povo vencedor. Todo mártir por Jesus morreu como vencedor. Se você tiver que morrer por Cristo, se você tiver que ser levado novamente à fogueira, se você tiver que ir para a cadeia, você vai ser um mártir de Cristo. E todo mártir é um vencedor. Deixa eu pular aqui só para a gente finalizar. A paciência de Deus apenas tornou o ímpio mais ousado e desafiador em sua iniquidade. Deus teve paciência com Caim. Deus tem paciência com você. Deus teve paciência com Satanás. Quanto mais vivesse os homens em pecados, mais perdidos eles se tornariam. Então, aqui está dizendo o seguinte: se Deus tivesse dado oportunidade para Satanás, ele teria se tornado mais e mais perdido. E a mesma coisa nós lemos ontem. Ele está falando aqui para Caim. Caim, diante da sua rebeldia, ele se tornou mais e mais perdido. Satanás está constantemente em atividade com intensa energia e sobre 1000 disfarces para representar falsamente o caráter e o governo de Deus. Olha, meus queridos, quantos disfarces Satanás está usando? Com planos extensos e bem organizados, com poder maravilhoso, está ele a agir para conservar seus enganos e habitantes do mundo. Deus, o ser infinito e todo sabedoria, vê o fim desde o princípio, ao tratar com o mal. Seus planos foram de grande alcance e compreensivos. Foi o seu intuito não somente abater a rebelião, mas demonstrar a todo o universo a natureza da mesma. O plano de Deus estava a desdobrar-se, mostrando tanto a sua justiça como a sua misericórdia, e amplamente reivindicando sua sabedoria e justiça em seu trato com o mal. Então, Satanás, ele tem um checklist imenso para levar você ao pecado e para mostrar, né, e para desconstruir o caráter de Deus. Então, fica atento, meu amigo. Chegou a hora de você sair da frente do terreno encantado de Satanás. Saia do terreno encantado de Satanás. Ver-se-á que todos que abandonarem os preceitos divinos colocaram-se ao lado de Satanás, em luta contra Cristo. Quando o príncipe desse mundo for julgado e todos que nele se unirem participarão de sua sorte. De que lado você quer estar? É isso que está falando aqui. Você quer estar do lado de Cristo ou você vai escolher estar do lado de Satanás? O universo inteiro, como testemunha da sentença, declarará: justo e verdadeiro são os seus caminhos, ó Rei dos Santos. Hoje o convite de Cristo para você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém volta para casa se não for por mim. Mas quando você chegar lá, olha o que você vai dizer? Você, eu e todo mundo que está aqui, todo o universo, justos
e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Esse é o povo que escolheu estar do lado de Cristo. Esse é Abel. Abel escolheu a redenção. E eu espero que você, hoje, nesta manhã, também escolha estar ao lado dos justos e dos verdadeiros. Que Deus te abençoe. Vamos orar então. Bondoso Deus que estás nos céus, como está sendo maravilhoso ler este livro. Neste livro hoje, Jesus, nós vemos que Abel e Caim representam o povo do tempo do fim. E aqui tem um povo nesta sala, Senhor, que está desejosos de estar contigo, está entre o povo justo e verdadeiro, aquele que reconheceu que o Senhor é santo. Ó Pai amado, Pai querido, nós ainda temos pecado contra ti, mas eu venho aqui, Senhor, te clamar que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, Senhor, a vencer aquilo que não podemos vencer sozinho. O Senhor, quando morreu na cruz, nos habilitou a vencermos o pecado. É através de ti, somente, Jesus, que eu posso deixar de ser mentirosa, fofoqueira, arrogante, presunçosa. Eu preciso de ti, Senhor. Os meus irmãos que estão aqui também precisam de ti. Ó Pai querido, Caim foi arrogante. Ele não quis ouvir a repreensão do seu irmão, porque ele achou que ele era o mais velho, que ele sabia tudo. Ó Paizinho querido, coloque em nós a humildade. Nós não sabemos nada. Quem sabe tudo é ti, Senhor. O Senhor falou aqui que desde o princípio o Senhor conhece tudo. O Senhor conhece o passado, o presente, o futuro. O Senhor sabe de todas as coisas. Por isso, ó Deus, nos corrija enquanto há tempo. Molda o nosso caráter. Porque o livro começou aqui falando, esse capítulo, que a diferença que existia entre Caim e Abel era exatamente o caráter. Ó Jesus, eu quero aqui te pedir que o Senhor tenha misericórdia, transforma o nosso caráter, tira esse caráter presunçoso que há em nós. Nós não sabemos nada, mas nós queremos olhar para ti, porque o Senhor sabe tudo. Salva de nós mesmos, Senhor. Nós precisamos de ser salvos de nós mesmos. E é por isso que eu estou aqui, Senhor, intercedendo pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Salva-nos, Senhor Jesus. Batiza-nos nesta manhã com teu Santo Espírito. Unge-nos, Senhor. Dai-nos a fé que nós precisamos para vencer o dia de hoje. O Senhor disse que o Senhor é o Todo-Poderoso. E o Senhor disse, anda na minha presença e ser perfeito. E o dia de ser perfeito, Senhor, é hoje. Nos ajude a ser perfeito hoje. Me livra, Senhor, hoje de fofocar, de fazer mau juízo de alguém. Ó Jesus, vem aqui em nosso socorro. Nos ajude a ser perfeito hoje. Nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, irmãs. Que Deus abençoe você. Deus abençoe a todos.